várias pessoas falando, e aqui na internet muitos posts sobre isso, mas é batido por um motivo, porque é muito real e a gente precisa fazer esse movimento, que é a cura da nossa criança interior. Medo da rejeição, medo de não ser aprovada, medo de, por não ser aprovada, ser excluída. Esse medo é muito forte e ele coordena muito as nossas ações ou a falta das nossas ações. Porque é uma necessidade para o nosso inconsciente, uma necessidade para a nossa criança se sentir aceita, segura, amada, acolhida. Lembrem de uma criança próxima de vocês. Ela precisa ser acolhida, sentir segura, sentir amada, ter as necessidades dela supridas. Então, quando a gente nós somos expostas e nós nos colocamos diante do novo, seja um lugar novo, seja um fim de ciclo ou um novo ciclo, isso vai mexer com essa zona do desconhecido, com essa zona do, putz, não, talvez eu não esteja me sentindo tão segura aqui. Não sei como essas pessoas vão me olhar, não sei como que eu vou me sentir nesse lugar. E aí toca nesse medo da rejeição. E muitas vezes a gente se deixa sozinha. A gente se vê nesse desafio e acaba se deixando ainda sozinha. De que forma? Tentando abafar as emoções, tentando abafar a insegurança, tentando abafar os desconfortos. Só que quando a gente tenta abafar esses desconfortos, essa insegurança que vem, a gente está tentando abafar a nossa criança. A gente está tentando dizer para a nossa criança, e nesse momento tragam na mente de vocês, na memória de vocês, quem vocês eram quando eram crianças. Lembra do rostinho da criança de vocês. Eu, por incrível que pareça, era loira de cabelo cacheado. Eu lembro da minha criança, baixinha, loirinha de cabelo cacheado, fofinha, ali querendo atenção, querendo. Imagina se eu vou fazer algo novo e eu digo, não posso sentir isso, não posso me sentir nervosa. O que que a minha criança faria? Ela ia começar a chorar? Ela ia entrar em desespero? Ela ia querer se esconder, fugir para debaixo dos lençóis, se tapar e ficar ali quietinha. E aí, quando isso acontece, a gente perde a nossa força, a gente perde o nosso entusiasmo, a gente separa, a gente vai para uma rigidez da nossa adulta, a gente separa esse entusiasmo, essa energia, essa alegria, essa vitalidade da nossa criança. Então, para a gente lidar com o medo da rejeição, o que primeiro a gente precisa fazer? Acolher a nossa criança, acolher esse lado mais vulnerável nosso. Acolher esse lado que daqui a pouco, diante do novo, vai sim balançar. E é ter esse diálogo interno. E é fazer realmente a cura da nossa criança. Reprogramar através da reprogramação. Reprogramar aquelas memórias lá da minha infância que ainda me geram algum desconforto. E pode ser que muitas delas a gente não lembre, tá? Nos meus atendimentos, já atendi pessoas que me falaram assim: ah, não tenho memórias da minha infância. Aí fazem um acompanhamento comigo e a gente tá lá trabalhando várias memórias, porque elas vão vindo conforme a gente vai trabalhando, curando, elas vão vindo, como se a nossa inconsciente dissesse assim: ó, pega aqui esse presente para que tu possa curar, te libertar. Essas memórias lá do passado são as raízes que, dependendo de como estão fortalecendo ou não a nossa árvore, para que a gente possa crescer em direção ao nosso sucesso. Sexto medo, medo da escassez. Ai, ai, ai. E esse medo ele nos gera lá, né? Apego, controle, ansiedade, pressa. Quer ver como esse medo ele nos pega de maneira diferente? Porque aí quando tu tá naquele dia mais apressado, medo da escassez, escassez de que falte tempo, aí tu fica te apressando. Ou quando finaliza um ciclo, tem um término de um relacionamento. Ai, mas que medo, não sei se eu vou encontrar uma pessoa. Tá lá num relacionamento que já tá nítido que aquele ciclo já se encerrou.
Mas que medo, não sei se eu vou encontrar outro alguém. Medo da escassez. Tá lá num trabalho que já não te define mais, já não tem nada a ver contigo, mas não sai, não larga. Medo da escassez. Lei de física quântica, a gente atrai aquilo que nós vibramos. Então, qual é o meu papel para eu viver algo alinhado comigo? Cuidar da minha vibração. Como que é constituída a minha vibração? Emoções, pensamentos, memórias. Então, eu vou reprogramar, eu vou cuidar desse campo. Sentimentos geram pensamentos, que geram ações, que eu percebo ou não percebo, ou falta de ações, que cocriam a minha realidade. Quando a gente entende isso, a gente entende que não existe falta. Inclusive, tem uma consciência ao baixar que ele diz que a escassez, ela é a abundância da falta. E algum ganho eu tenho em manter essa falta, algum ganho secundário. Algo eu estou ganhando com isso. Eu vou dar um tempo para vocês respirarem nisso que eu disse. Quem está entrando aqui no Insta, seja muito bem-vinda, mas vai lá para o YouTube, que a live está acontecendo por lá. O link está lá na bio. Então, quando a gente entende que a gente atrai aquilo que nós estamos vibrando, eu começo a cuidar, eu começo a ter poder sobre as minhas cocriações. Se eu estou vivendo uma experiência de falta, uma experiência de escassez, eu posso começar a me questionar o que eu ganho com isso? O que eu estou ganhando? Qual parte de mim está se apegando a essa experiência? E quais crenças eu preciso ter para viver a realidade de abundância? Sempre. Levem com vocês, anotem isso. Por trás dessa minha ação, o que tem por trás dessa minha ação? Quando for medo, evitem. Ah, eu vou fazer isso agora porque eu não sei como vai ser depois. Ah, eu vou ficar nessa relação porque eu não sei se eu vou conseguir ficar sozinha. Então vai curar o teu medo de ficar sozinha, mas não fique em algum lugar por medo. Se o motivo de eu ficar em algum lugar, em uma situação, é medo, então eu vou curar o meu medo para eu poder me libertar dessa prisão, porque ficar em um lugar por medo é uma prisão. A vida quer te oferecer mais e melhor e coisas incríveis. Só que a gente precisa tirar o medo da nossa bagagem e não é decidindo, né? Assim, ah, então eu vou decidir que eu não vou ter mais medo. Não, eu preciso curar. Eu preciso mergulhar dentro de mim, acessar lá a minha criança, curar o que está sustentando, segurando esse medo, prendendo isso. Quem dera fosse assim, ah, eu decido hoje não ter mais medo. Não, preciso ter a decisão, mas aí tem o processo. Porque há quantos anos? Eu tenho 30 anos. Se algo aconteceu lá quando eu tinha os meus 5 anos, são 25 anos que isso existe dentro de mim. Como é que eu vou fazer assim e pronto? Não, eu preciso decidir, óbvio, a decisão é importante. Decidir que eu vou me libertar disso, decidir que eu vou me libertar de um padrão, de um medo, medo da rejeição. Eu vou me libertar do medo da rejeição, para que eu possa me arriscar mais, para que eu possa fazer novas conexões, para que eu possa ser vista pelos clientes que eu quero ser vista, para que eu possa prosperar. Mas eu vou consciente de que existe um processo. E eu vou me dedicar a esse processo de cura, de reprogramação do meu inconsciente. Faz sentido para vocês? E o nosso último medo aqui, o sétimo e último medo, é o medo da mudança, o medo do novo. E aqui, quem é que tem medo do novo? Será que é nosso ego ou é nossa alma? Sempre gosto de trazer essa pergunta, mas é o meu ego ou da minha alma?
Quem tem medo do novo? Então, quem tem medo do novo é o nosso ego. Porque para o nosso ego, ele tem tudo já estruturado. É como se fosse assim, aquela pessoa extremamente virginiana. Está tudo no seu lugar. Está tudo bem organizadinho. Aí daqui a pouco eu quero algo novo. E quando eu digo algo novo, às vezes é algo até, muitas vezes é algo melhor, mais saudável, mais harmonioso, mas que bate de frente com aquilo que já é conhecido. Às vezes o conhecido para mim é um relacionamento que tem briga. Aí o novo é um relacionamento harmonioso. E aí existe sim esse medo de ir para o novo, mesmo o novo sendo um lugar melhor. O conhecido para mim é ficar lá na escassez, o novo é ir para abundância, mas aquilo lá é conhecido. Então, o que que a gente precisa trazer para a consciência nesse caso? Que o meu ego vai buscar o conhecido. E que sim, quando eu for em direção ao novo, eu posso sentir desconforto. E uma estratégia, além de reprogramar o meu subconsciente, reprogramar as minhas crenças, tudo isso que a gente já conversou aqui, mas uma estratégia prática, porque eu gosto de praticidade, eu tenho muito Virgem no meu mapa, então eu gosto de trazer praticidade. É encontrar alguma segurança dentro desse novo. Porque às vezes a gente vai lá com a nossa guerreira, né, com a nossa Mulher Maravilha, e aí a gente diz assim: não, eu vou pro novo, e aí vai se joga, mas às vezes aquilo se jogar e ir para um extremo é insustentável. Por exemplo, tá? Nunca fiz atividade física na vida. Ah, não, mas eu vou fazer. Aí vai lá, compra 300 roupas de academia, se matricula um ano na academia, tá até acabando a bateria aqui. Gente, espera aí. Não faça isso comigo, não, tipo. Será que foi? Quem tá entrando aqui no Insta, seja muito bem-vinda, mas vai lá pro YouTube. O link tá ali na bio. Ao vivo é isso, né, gente? Eu vou colocar o notebook para carregar. Pronto, agora sim. Vão lá pro YouTube que a qualidade tá melhor. Eu tô falando olhando para vocês por lá. Aqui eu tô de lado. Então, puxando lá o fio de novo. Às vezes a gente tenta ir para esse novo de uma forma muito abrupta. Então, aquela pessoa que quer iniciar um exercício físico e ela se matricula e diz: não, vou ir todos os dias agora. Todos os dias às 6 da manhã eu vou fazer essa atividade física. É insustentável. Vai chegar o terceiro, quarto dia, ela não vai mais. Por quê? Porque tu quis sair de um oposto e ir para o outro. E aí é como um pêndulo. Se a gente se joga lá para aquele outro lado, a gente volta na mesma proporção para o outro lado. A gente precisa encontrar um equilíbrio. E muitas vezes é indo aos pouquinhos. Como eu posso me acolher diante do novo? Como eu posso tornar esse novo um pouquinho mais lar? Como eu posso ser o meu lar também diante do novo? Faz sentido para vocês? Como que eu posso ser o meu lar diante do novo? Por exemplo, nesse exemplo que eu trouxe, então, se é novo para mim uma atividade física, eu vou fazer, começar na primeira semana, eu vou fazer uma vez no dia, na semana. Na segunda, eu vou fazer duas. Aí eu vou aumentando aos pouquinhos. Eu vou encontrando aquilo ali que eu gosto. Não vou me matricular um ano na academia. Eu vou fazer ali um mês. Aí depois eu vou fazer um outro esporte, ver o que eu gosto mais. Vou pegar leve comigo. Às vezes a gente acha, tem essa tendência de, eu vou ir com tudo, a gente acaba pegando pesado e não é assim, a gente precisa dar pequenos passinhos. Lembra quando tu era criança? Não vai, a gente não vai lembrar, né? Mas quando a gente é criança, a gente sabe. Quando a gente é criança, a gente primeiro levanta, a gente quer sentar, depois a gente começa a engatinhar. Durante esse tempo a gente cai algumas vezes.
Aí depois a gente caminha. A gente não simplesmente levanta, fica de pé e começa a caminhar. Então, esse é o processo natural. E quanto mais a gente conseguir trazer esse processo natural, mais a gente consegue atravessar esses portais de autossabotagem, esses portais de falta de permissão interna, esses portais de medo e realizar o que a gente tanto quer realizar e se alinhar com a realidade desejada. Faz sentido para vocês? Esses foram os 7 medos que eu trouxe para a gente conversar aqui hoje. E eu quero finalizar essa live com uma meditação, com um exercício sistêmico, uma meditação guiada a um exercício sistêmico, para que a gente possa ver e liberar, fazer esse movimento de ver e liberar do nosso campo esses medos, para que eles percam a força. Quando a gente vê, isso já não tem mais tanta força quanto tinha antes sobre nós, tá? Como eu fiz uma gambiarra aqui para o meu celular ficar apoiado, eu vou fechar a live aqui no Instagram e eu vou fazer lá no YouTube. Então, quem está aqui no Instagram, vai lá para o YouTube para realizar essa meditação, essa prática junto com a gente, certo? Porque senão pode ser que caia o telefone aqui e não vai dar muito certo. Então, espero vocês, o link está ali na bio. Beijo. Vamos lá, então. Então, vamos encontrando uma posição confortável. Tomar um golinho de água aqui. Vamos encontrando uma posição confortável. Nesse momento, vai fechando os teus olhos. Respirando profundamente. Inspira, contando até 3. Solta o ar, contando até 6. Vai repetindo esse ritmo de respiração por mais 3 vezes. E aos pouquinhos vai relaxando todo o teu corpo. Relaxando os teus pés, tornozelos, panturrilhas, joelhos, coxas, quadril, todo o tronco, ombros, braços, mãos, pescoço, queixo, bochechas, nariz, olhos, testa, nuca, até o topo da cabeça. Faz uma inspiração lenta e profunda. E quando soltar o ar, o corpo relaxa completamente. Você vai se visualizando, imaginando ou sentindo em um lugar tranquilo, calmo, de preferência em meio à natureza. E vai visualizando na tua frente todos os teus ancestrais, ou apenas sentindo que eles estão aí na sua frente. Do seu lado ou na sua frente, bem próxima de ti, está a tua criança. E você segura na mão dela. Fala para ela: eu estou aqui. Eu te vejo. E agora, olhando para os teus ancestrais, você vai dizer: eu vejo todos vocês. Diga também: eu vejo a história de vocês, as conquistas,
as perdas, as lutas. Hoje eu venho almejando alcançar alguns objetivos, mas talvez por medo eu ainda esteja enfrentando desafios. Então, queridos ancestrais, eu peço a bênção de vocês. Eu peço que vocês me olhem com bons olhos quando eu decidir fazer diferente, mesmo que seja novo, mesmo que seja arriscado. Eu quero fazer aquilo que faz sentido para mim. Eu quero viver aquilo que faz sentido para mim. Essa é a minha jornada. Eu quero viver uma vida que faz sentido para mim. E eu faço isso em honra a todos vocês. Vocês trilharam um longo caminho. E agora é meu papel dar continuidade à história do nosso clã. A expansão. Eu posso. Eu dou conta. Eu tenho a força de vocês. Independente do que aconteceu, eu tenho a força de vocês. Eu posso, eu dou conta. Eu dou conta. Eu me abençoo. Eu dou conta. Obrigada pela vida que recebi de vocês. Agora é comigo. Olha para tua criança e dá um abraço nela. E nesse momento você pode se abraçar também. Se abraçar, dar um sorriso. Repetir, eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta. A vida abre os caminhos para mim. Deus me mostra como, o universo me mostra como. Eu não preciso me preocupar com o como. Agora eu digo sim. Mesmo que o medo ainda possa vir, agora eu digo sim. Agora eu estou decidida. E aos pouquinhos, vai movimentando os dedinhos dos pés, das mãos. No teu tempo, vai abrindo os teus olhos. Como vocês estão se sentindo, meus amores? E sem vocês, foi bem potente essa meditação. Recomendo vocês voltarem nesse vídeo mais vezes, voltarem na meditação. Se ela despertou mais profundamente, então faz mais vezes, de repente, 4, 7 dias, até ir acomodando essas palavras, sentindo essas palavras, pensando mente.
Então, tem uma confiança e esses novos, essas crianças, esses padrões, são descrições deles têm aí no nosso direito. Eu estou aqui à disposição dos movimentos companhia, são ferramentas de referência, movimentos dentro, seguindo tudo que as pontes como questiona, e que a gente ama mesmo ver, a gente quer ver uma live dele, ela fica à disposição. Muito presença de todos, assim, muito bacana, espiritual e crescimento de cultura em todos os episódios.